Uma comunidade centrada na pessoa. É um experimento social extraído do livro de Carl Rogers, A Pessoa como Centro. O relato deste experimento nos faz refletir sobre alguns aspectos da conformidade social que abordaremos nesse vídeo. Como nos comportamos em comunidade? As normas sociais são regras implícitas ou explícitas de um grupo no que se refere a comportamento, valores e crenças aceitáveis de seus membros. A conformidade é a mudança no comportamento devido à influência real ou imaginada de outras pessoas. Já a influência social normativa ou necessidade de ser aceito é quando mudamos nosso comportamento para corresponder às expectativas dos outros, porque queremos continuar em uma posição confortável dentro do grupo. A aceitação social está relacionada com a percepção do outro em sua totalidade, sem juízo de valor. Uma comunidade centrada na pessoa permitiu testar a hipótese. Se um clima de real liberdade psicológica permite a percepção mais adequada e o pleno funcionamento da pessoa, talvez essas mesmas condições facilitadoras pudessem obter o efeito de propiciar o crescimento numa comunidade, num convívio mais prolongado, numa sociedade. A proposta seria de tentar criar numa mini-sociedade ou um macro-grupo condições que permitam a escolha autêntica de interesses, de modo de ser, de se relacionar e de se realizar. A experiência aconteceu na Califórnia, em um local confortável e arborizado. Um grupo de 135 pessoas vieram a conviver com tais propósitos durante 2 semanas. O grupo era bastante variado quanto à idade, ocupação, precedência e realização profissional, reunindo-se assim uma ampla diversidade de amostras. O objetivo era construir um workshop para vivenciar as relações e o crescimento humano de forma que se reconhecesse que o potencial de aprendizagem e o poder de ação residem na pessoa e não no especialista que lida com ela ou um sistema que a controle. A meta do experimento era então a reunião de um grupo de pessoas atraídos pela proposta de se criar uma comunidade em que fossem combinadas aprendizagem em seus aspectos vivenciais cognitivos, em que se acreditasse no valor e na dignidade de cada pessoa, assim como em sua capacidade de autogestão. Dessa forma, todos os participantes partilhavam um interesse pessoal, acadêmico ou profissional numa abordagem centrada na pessoa. Como se deu o desenvolvimento? Inicialmente, a igualdade de todos não deixava de causar um choque. Levar à prática um senso de responsabilidade por si mesmo e uma direção determinada por nossos próprios referenciais mostrou-se ser um trabalho árduo e assustador. O relato mostra que terapeutas, professores, administradores, jovens, não importa. Eles não sabiam o que fazer do poder de decisão que era entregue. O lento reconhecimento desse fato foi inevitável. As primeiras dificuldades surgiam desde o início. Estipular uma programação para a quinzena transformou-se numa tarefa em que todos foram envolvidos. Porém, verificou-se num primeiro momento um certo mal-estar, pois muitos não estavam preparados para não encontrar uma programação pronta. Todos haviam uma expectativa de pelo menos ter alternativas às quais pudessem optar. E dessa forma estava iniciada então a comunidade. Dali em diante, até o final da experiência, os participantes passariam a se organizar a seu modo, independente do grupo de facilitadores. Havia uma equipe de facilitadores formada por 9 profissionais que se dedicaram e atuaram a cada momento com todo o seu potencial de empatia, solidariedade e calorosa presença. Estão surgindo os primeiros resultados da facilitação. A tendência ao autoquestionamento, a clarificação dos próprios interesses era algo que se despertava. As maneiras consideradas apropriadas eram colocadas em questão e desafiadas.
Os participantes eram levados ao enfrentamento do conflito, se realmente preferiam a forma e o conteúdo como são tradicionalmente esperados para uma ocasião como esta, ou usufruir da liberdade que estava sendo oferecida. Este convívio com bases mais tolerantes não negava as diferenças, mas possibilitava superá-las. Pôs-se então a atenção à pessoa como um todo. Cada pessoa sentiu-se ouvida. Os resultados foram amplamente compensadores, tanto em termos de satisfações pessoais como em termos de rendimentos objetivos. A comunidade alcançou diversos resultados, conseguiu encontrar objetivos e agir no sentido de alcançá-los, sem um único elemento, indivíduo, grupo ou programas prévios, sem que ninguém fosse tratado como líder. A distribuição do poder entre os membros da comunidade foi totalmente desvinculada de considerações avaliativas. Cada contribuição era recebida com um real interesse dirigido à pessoa que se manifestava e ao conteúdo em que vinha expor. À medida em que cada um se sentia seguro, diminuía-se a perda de tempo em comunicações pouco relevantes. Dessa forma, formava-se um círculo harmonioso onde ouvir e aceitar nada tinham de passivo. Poderiam resultar num silêncio de assentimento ou imensa solidariedade. Acontecia a percepção gradual de que na comunidade cada pessoa era plena detentora do poder de propor, exortar, pedir, revelar, discordar ou apoiar ao mesmo tempo. A crescente consciência de força deste poder pessoal no destino da comunidade promoveu mudanças profundas nas pessoas, levando-as a conhecer melhor a extensão do impacto do seu poder no mundo à sua volta. A pessoa social plena é a que consegue dirigir-se ao ser o que realmente se é, a integração e harmonia dos sentimentos, ideias e ações. A percepção quanto a si e aos outros pode ser reelaborada com o auxílio destes outros e das experiências de troca que oferecem. O experimento de comunidade pode ser encarado como um instrumento que nos desenvolve o senso de ligação e de responsabilidade para com toda a sua espécie. A consciência social honesta, com seus deveres e suas identificações mais nobres, tende a ser submersa por interesses que, na melhor das hipóteses, são medíocres quanto ao seu alcance. Conclusão: a abordagem centrada na pessoa é um caminho que se propõe como elemento importante na tentativa de encontrar as muito necessárias novas formas do viver social. Como ponto de partida, poderá ser de extrema influência nas direções que venham a ser as escolhidas de cada pessoa para a sua construção no mundo. Carl Rogers.